Êxodo 13. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia, em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. E acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, o qual jurou a teus pais que te daria, terra que emana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, tudo o que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, tudo que abrir a madre da jumenta resgatarás com cordeiro, e se não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Se acontecer que teu filho no tempo futuro te pergunte, dizendo: o que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todo o primogênito da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo o que é. Abre a madre, porém, a todo primogênito de meus filhos eu resgato, e será por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estavam mais perto. Porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamento ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus nos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Herã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem dia e noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna da nuvem de dia, nem a coluna do fogo da noite. Êxodo 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem de Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: então embaçados na terra, o deserto os cerrou, e se endureceu o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que nos não sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo.
E tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros. Seu exército alcançaram acampados junto ao mar. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto, porque nós fizeste isso, que nos tens tirado do Egito. Não é esta palavra que te temos falado no Egito: deixa-nos que sirvamos os egípcios, pois que melhor nos fora servir os egípcios do que morramos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios de hoje vieste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós. Então diz o Senhor a Moisés: por que clamais a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar. Fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás de vós. E eu serei glorificado em Faraó, e todo o seu exército, os seus carros e os seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou, e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles, e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios, para que este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios seguiram-no e entraram atrás dele, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo, de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Tirou-lhe as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força. Ao amanhecer, os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros, e todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro, e a sua mão direita e a sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés seu servo.